Olá, sou eu, professor Milton Marino, e eu estou aqui para conversar com vocês sobre as medicações que estamos levando à Índia. Por último, agora sim, mas não menos importante, é você ir a um médico do viajante. Aqui em São Paulo, o Emílio Ribas, ele tem um centro do viajante, e lá eu pude passar em consulta. O agendamento ele é feito pelo e-mail, o e-mail você consegue na internet, tá? E eles mandam a data e o horário, você vai, comparece e passa em consulta, e a consulta é excelente, pois o médico ele vai te indicar tudo o que você precisa para essa viagem. Inclusive, ele começa vendo a sua carteira de vacinação e o roteiro que você vai fazer. Pois, por exemplo, eu não sabia, na região de Odisha, perto da Bangladesh, Bihar, ali no delta do Ganges, tem alta incidência de malária. Tá? Também tem os macacos. Os macacos são portadores da raiva, então, se você levar uma mordida de macaco na Índia e você não esteve vacinado para a raiva, isso pode ser um problema grave, né? Imagina você saindo correndo no meio da Índia para conseguir um hospital, para conseguir a vacina antirrábica. Então, você está vacinado para a raiva, é uma coisa super importante. E lá também ele passa as receitas e orientações com relação à doença mais comum para todo tipo de viajante na Índia. Até tem um termo na Índia que eles cunharam para isso, que é Delhi Belly, ou barriga de Delhi, né? Que é quando você chega lá e imediatamente você tem uma gastroenterocolite aguda, que pode ser viral ou bacteriana. Então, você já sai não só com as vacinas, mas com as medicações separadas. No caso, a azitromicina é o antibiótico que foi receitado, mais a loperamida, que é um antidiarreico, à base de opioide, né? Com a finalidade de que, se você tiver uma infecção intestinal viral, ou seja, sem pus, febre ou sangue nas fezes, você possa utilizar esse antidiarreico a fim de que você consiga seguir viagem, né? Ou, no caso de uma infecção bacteriana, utilizar a azitromicina para reduzir o tempo da infecção e o quadro clínico. A água, ela deve ser sempre desinfetada com clorim. Então, uma pastilha de clorim, ela serve para 800 a 1000 ml de água. Então, uma garrafa de água, você acorda, já põe a sua pastilha de clorim, 15 minutos depois a água está desinfetada para tudo. Para tomar, para escovar os dentes. Mas escovar os dentes, porque mesmo a água na Índia sendo filtrada, no encanamento, no bebedouro ou no lugar onde você vai tomar, pode ser que tenha uma bactéria que a gente não está acostumado. Da mesma forma que muitos viajantes vêm da Europa, chegam no Brasil e também é desinfetada a água, mas ele toma e passa mal. Então é fundamental aí que você desinfete a água. Para as roupas, para evitar o mosquito, a pipirazina deve ser passada na roupa e um anti-inseto, né? Não lembro o nome aqui de cabeça, mas um repelente. Tendo isso em mãos, os antibióticos, os repelentes, ou o repelente, mais outras medicações, coisas simples, um Buscopan, um anti-inflamatório, tipo Alivium, tipo Novalgina, caso você tenha uma gripe, tenha alguma coisa, a viagem ela está pronta aí para seguir o seu curso natural e normal. Para finalizar, a última coisa é com relação às vacinas. As vacinas que eu tomei foram vacina a duplo adulto,
que é difteria e tétano, mas aí era para completar o calendário. Hepatite A, por causa da possibilidade de adquirir por via oral. Febre tifoide, raiva e todas de Covid. Então, as vacinas que foram recomendadas foram essas. Bem, é importante que você já converse com o seu médico, seja o seu médico de viagem, ou seja o seu clínico geral, explicando que você vai para a Índia e que você vai precisar de algumas medicações. Algumas você não precisa de receitas, são as que eu separei. É o Tandrelax, é a Novalgina, é a Livium, é o Miozan, que são relaxantes musculares, anti-inflamatórios, caso alguém tenha dor nas costas, a hérnia, e a gente possa aí manejar o melhor possível esse contratempo ao longo da viagem. Outros você vai precisar de receita. Se você é de outro país, você vai ter que consultar outro médico. Aqui no Brasil, eu posso dar uma ajudinha. Eu faço uma receita para quem precisar de um antibiótico. O melhor antibiótico hoje em dia para diarreia aguda é a azitromicina. Então, é um comprimido por dia, comprimido de 500 por dia, tá? Por 3 dias. Antigamente se usava Cipro, um comprimido de 500, de 12 em 12 horas, por 3 a 5 dias. Tá? Mas o que acontece com a Cipro, segundo o médico do centro do viajante, é que hoje em dia na Índia tem muita resistência. Então você vai tomar e não vai fazer nem coceguinha nas bactérias que tem lá. Outra medicação é a loperamida. A loperamida ela é um antidiarreico, à base de opioides, que age num receptor que tem só na mucosa intestinal, tá? Então você não vai ficar doidão por causa da loperamida, porque o receptor está só no intestino. Mas daí o que acontece? O uso do antibiótico e o uso da loperamida muda conforme o quadro clínico. Então, se você tiver diarreia com sangue, pus e febre, é bacteriana. A gente entra com antibiótico, não usa loperamida. Se for diarreia aquosa, sem sangue, sem pus, sem febre, a gente entra com a loperamida. Tá? Então você usa um ou outro, dependendo do quadro clínico. Sempre é legal ter um termômetro. Afinal, nessa época de Covid, pode ser que alguém pegue Covid. Pode acontecer. Ou uma gripe. É sempre interessante a gente ter um termômetro, até para diarreia, para a gente definir se tem febre ou não tem febre, para ver se é bacteriana ou viral, qual tipo de febre, se é alta, se é baixa, para poder tratar e identificar qual tipo de tratamento que a gente vai dar. Então, tenha o seu termômetro. Se você é muito, muito estressado, você pode levar ainda um saturômetro de ponta de dedo. Eu estou levando um muito bom, que fez parte aí da minha rotina aí ao longo do ano de Covid. Mas isso não quer dizer que você possa levar o seu. Tá? Numa urgência, se tiver muita gente dodói, se tiver mais de um, isso vai ajudar bastante. Demais, não, mas é muito importante, a tesoura romba, caso precise fazer algum curativo, alguma coisa, o povedine, por exemplo, caso você tenha algum cortezinho e a gente queira desinfetar, ele pode ser legal, mas não é uma emergência, assim, ninguém vai morrer se não tiver, mas se você puder levar, pode ser uma coisa interessante. Além do mais, se você costuma ter infecção urinária, fale com seu gineco, fale com seu uro. Se você é uma pessoa que costuma ter infecção, sinusite após quadros gripais, é interessante que você leve alguma outra medicação, algum outro antibiótico específico para isso. No mais, a água para escovar os dentes, para pôr na boca, deve ser desinfetada com clorim. No mais, é isto. E agora, malas prontas, tudo pesado, tudo no esquema correto para a viagem. Agora é só embarcar. Um grande beijo a todos
e a gente vai conversando ao longo da viagem.